Xinjiang GVDA Technology Limited. Neste vídeo, nós vamos apresentar dois produtos da Excelente GVDA. E eu falo excelente porque realmente vocês já sabem, quem acompanha o canal, que eu gosto muito dos produtos desta marca. São produtos de qualidade. E a gente sabe que muitos deles se encontram com outras marcas também. E aí é uma questão de escolha, querer arriscar numa outra marca ou não, porque a gente sabe que na própria China eles mesmos falsificam os próprios produtos, né? Então eu gosto da GVDA pela qualidade e a garantia dele. Bom, que produtos nós trouxemos hoje para conhecer? Primeiro, o GD110A e depois o GD113A. Vamos falar um pouquinho de cada um deles e já começar os testes, porque como são dois produtos, para não ficar muito demorado. Então o primeiro produto, que é o 110A, ele é um produto bem interessante, uma lógica, uma ideia interessante. Ele funciona como aquelas canetinhas, aquelas chaves de fenda teste. Inclusive ele é uma chave de fenda também, ele funciona como uma chave de fenda. Só que ele tem alguns recursos a mais, obviamente. Então eu ligo ele aqui. Ele trabalha com uma pilha AAA, né? Uma pilha palito. E aí ele tem luzinha de fundo, um monitorzinho bonito, tem a lanterninha. E ele tem aqui os testes. Funciona para AC, né? Então ele trabalha com de 12 a 30 volts AC. E o que ele tem? Assim como a gente tem aquela chave de fenda que testa para ver se há tensão ou não e eu descubro qual é o fase e qual é o neutro, ele funciona assim também. Então se eu me aproximar, no neutro ele não marca, no fase ele marca. No neutro não marca, no fase marca. Então o básico dele é mais ou menos funcionar como essa canetinha, mas ele tem algumas coisas a mais, algumas coisas interessantes. Por exemplo, se eu quiser descobrir qual é o fase e qual é o neutro, né? Que a gente já viu aqui. Também funciona como tensão sem contato, né? Se eu me aproximar, ele identifica uma tensão, porque ele está identificando o fase, na verdade. É um NVC. E ele não é muito sensível, então eu tenho que estar bem próximo. Outra coisa que ele tem de diferente, né? Que ele consegue medir a tensão sem ter um negativo. Olha lá, ele me marca a tensão, então ele está marcando lá, troca de cor, né? 192, 193. Bom, é claro que ele acaba não sendo muito preciso, então se eu coloco ele aqui no fase, aperto o botão, fico segurando. Opa, deu mau contato aqui. Ó, 192. E a minha tensão aqui é algo em torno de 220 volts. Então, o objetivo dele não é ter essa perfeição de identificação, mas identificar. O que mais ele tem de legal? Umas coisinhas diferentes, né, que a gente vê nele. Ele tem um teste de continuidade. E como é que funciona? Aqui eu peguei um fio só para testar, eu seguro de um lado do fio e com ele aperto o botão Connect, fico segurando e encosto do outro lado do fio. E aí ele dá continuidade. Então ele consegue captar a própria pequena energia, a própria resistência que tem no meu dedo. Aí ele detecta continuidade. Então, é realmente um aparelhinho diferente, barato, né? Vou deixar aí em cima o desenho para vocês. E é um testador de tensão desses simples para substituir a canetinha, né? Vem com eu estava gravando aqui, entrou o meu assistente de limpar chão, robô aspirador.
Se um dia vocês quiserem vídeos sobre eles, são fantásticos. Fantástico. Mas tem que saber escolher qual. Mas vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Bom, já saiu da sala, pode fazer barulho. Mas então esta é a GD 110A, né? Clipezinho, botar na caneta, botar no bolso e usar ela como se fosse a chave de fenda. Ela não faz mais do que isso. O objetivo dela é ser uma ferramenta simples, barata e para substituir realmente a chave de fenda teste. E o segundo produto que eu trago é este aqui. Este também é um detector de tensão, assim como a canetinha, mas ele é um pouco mais completo, né? Ele tem esse desenho e vou dizer para vocês, é muito bonitinho. Olha o tamanho dele, pequenininho, bem pequenininho mesmo. Claro, ele não é uma canetinha, mas se vocês compararem os tamanhos, ele é só um pouquinho mais gordinho. Mas olha que legal essa tela dele. Uma tela de 3 linhas. Também tem lanterna na frente. NCV na frente. Olha que legal essa tela verde. E vamos ver o que ele consegue fazer. Ele é, na verdade, muito mais do que um detector de tensão. Ele também é um multímetro com alguma limitação, né? Então ele é um CAT3 300 volts, ou na verdade é um CAT2 600. E vamos ver se ele já detecta automaticamente. Não, bom, temos que selecionar. Live. Tensão, AC, automático. Aqui eu estou em alerta de tensão AC, low, né? Então ele deve ter low e high. Alto, low. Low eu tenho que estar muito perto. High, ele tem uma sensibilidade maior. Ó, já está me alertando, olha que legal. Olha que legal. Então, o que a gente vê é que esse aqui é um produto realmente voltado para AC. Para ser uma caneta Plus, ou seja, ela é a caneta, mas com alguma opção aí de multímetro. Mas claro, não é um multímetro completo. O acabamento dele é muito legalzinho, muito bom mesmo. Essa tela é impressionante. Eu sei que às vezes na câmera não dá para ver muito bem, mas a visão dela é perfeita com a luz acesa. Com a luz apagada também, né? Opa. Também é uma boa tela. Claro que aqui com toda a iluminação ela parece um pouco mais escura, mas ela funciona muito claro, né? Esse efeito que eles fizeram 2,5D, que eles chamam, igual no celular. Claro, eu tô com a película ainda, né? Fica muito bonitinho. Bom, não interessa bonitinho, não interessa. A gente viu que a detecção é bem interessante, o NCV. Mas vamos ver as outras funções que ele tem. Então a primeira delas é a detecção de AC. Já vamos começar com AC, falando um pouco sobre detecção de tensão AC. Ele trabalha tanto em AC quanto DC com 500 volts. E os conectores são aquele padrão mais fininho. Também é padrão de mercado, mas não é o mesmo padrão que a gente tem nos multímetros normalmente. Sobre os cabos, são cabos bem acabadinhos, bem feitinhos, mas é aquele padrão de cabo mais simples, né? Onde eu tenho um fio um pouco mais duro, que dobra, né? Mas eles são, você pode ver que nos detalhes são pontas de prova bem acabadas. Bem acabadas. Todas CAT2, CAT3. CAT3 600 volts, CAT2 1000 volts, é isso, 10 amperes. Então CAT3 600 volts, CAT2 1000 volts, ou seja, as pontas de prova são adequadas, até com uma folga para esse equipamento.
Vamos fazer alguns testes com ele então. Conecto por baixo. E vou deixar na tensão alto para a gente... Deixa eu ligar a luz que fica mais bonitinho. Para detectarmos a tensão AC. Aqui é mais fácil de conectar. 220 volts, ele já fica em vermelho. Por quê? Acima de 90 volts ele troca a cor para vermelha. Então detecta bem sem nenhum problema. Ele tem a opção de AC, tensão DC, tensão AC e também em modo manual. Que não muda nada, tá? Ele vai detectar exatamente da mesma forma. – 220 volts, aqui embaixo ele já dá a frequência 60 Hz. Ele não tem um frequencímetro, a frequência dele é detectada aqui embaixo. O que mais nós podemos utilizá-lo? Vamos para DC. Com ele, com a fonte não ligada à saída, ele fica detectando a resistência, né? E embaixo a temperatura ambiente. Ele não tem termopar, então ele não tem o teste de temperatura, a não ser a temperatura ambiente. Vou fazer uma saída então de 5 volts. 5 volts, 4,98. Ok. Vamos para 12 volts. 12 volts, 11,97. Ele tem uma pequena reduçãozinha, né? Talvez por causa do cabo. Uma pequena queda. Vamos para 19. 18,95. Uma pequena queda, né? Um pouquinho abaixo. E aqui ele cai naquele golpe, né? Como ele está no automático, quando eu desligo ele vai para a tensão, para a resistência. Ele detecta a resistência e aí ele bipa porque ele está tentando continuidade. Então o DC também ele mede com um errinho razoável. Falando em continuidade, vamos fazer o teste de continuidade dele. Ele não tem um teste específico de continuidade, então nós vamos tentar aqui no continuidade, ele está no mesmo do resistência. Vamos testar. Bem rápida, né? Vamos aproveitar e já testar a resistência. Resistência de mega, ele vai até 10 megas, né? E aí ele não detecta. Provavelmente eu vou ter que selecionar a resistência em mega. 1,22 mega. Ele demora um pouquinho para estabilizar, né? Vamos para os 10K. 9,97, está, marcou bem. Vamos para os 100 ohms. 99 ohms. 3 ohms. Ele não marcou os 3 ohms e ainda deu o bip. Deixa eu sair da opção mega e ir para a opção ohms. Vamos para os 3 ohms. Igual ele não marca, ó, ele está dando 0, está dando continuidade. Então, imagino que o 0,38, nem pensar. Ele dá também continuidade. Então a continuidade dele é rápida, mas ele vai
está limitando a pequenas resistências, né? Então provavelmente abaixo aí de 20 ou 30 ohms ele vai ter dificuldade de medir. O que mais tem? Bom, ele tem também a opção, que a gente não testou ali no... Opção de detecção de linha sem usar o NVC, indo direto. Então eu vou direto no linha viva aqui. No live. Não é live. E é live. Ou seja, neutro. Fase. Neutro. Fase. Então, funciona bem, né? Bem tranquilo. Ele mantém a lanterna, quando o fundo está ligado, ele mantém também a luzinha da lanterna ligada, né? O que gasta um pouco mais de bateria, mas eu acho que o LED deve ser, se não for o mesmo, o mesmo tipo. E tá aí o GD113. O GD113A é um equipamento bem acabado e muito bonito. Apesar dos poucos recursos, ele traz uma tela nítida e bicolor para ajudar na identificação de sinais. Com quase 13 centímetros de altura, mas somente 4 de largura e 2,4 centímetros de profundidade. Por sua vez, o GD110A substitui bem uma chave de fenda com detecção de fase. Com menos de 3 centímetros de largura e profundidade, e com quase 15 de altura, funciona também como chave de fenda. Apesar de não ser preciso, a detecção de tensão com apenas o fase é uma tecnologia interessante. Vamos aos pontos positivos, negativos, recomendações de cada um deles. De novo, falo que eu gosto muito da GVDA, já trouxe alguns equipamentos fantásticos deles, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre o 110. Tá? O GD110 é realmente comparável com uma chave de fenda detectora de tensão. E é isso. Ou aquelas nossas as canetinhas, aquelas, né, que a gente tem usado, que chega próximo, né, com NCV. E ele não é muito mais do que isso. Então, pontos positivos dele: essa telinha é bonita, colorida, né, multicor, a tensão, o teste de tensão direto, sem precisar botar um fio para fazer um fase neutro. Né? Então, eu acho que isso são pontos positivos. Pontos negativos, principalmente a falta de precisão. Então, eu acho que para uma caneta que tu tem um teste de tensão, mas que ela não é precisa, acaba atrapalhando um pouco, né? Aí eu não sei se não vale mais a pena um multímetro, mesmo que ele seja mais caro, porque essa é uma das questões, né? Eu não estou comparando esse equipamento com um multímetro caneta. Esse aqui não é um multímetro caneta, é um teste de tensão, que é igual uma daquelas canetinhas ou igual a chave de fenda com detecção de fase neutro. Essa é a comparação. Só que hoje existem possibilidades melhores. E falando das possibilidades melhores, a gente vai para o GD113A, que é também uma caneta mais gordinha, né? Uma caneta diferente, com seus pontos positivos e negativos. Então, eu acho que os pontos positivos é realmente o layout dele, é muito legal, a tela dele é absolutamente fantástica, né? Algumas funções que ele tem, uma lanterna forte. É um produto muito bem acabado. A própria ponta de prova, apesar de ter o fio que eu não gosto aqui, ela é muito bem acabada, muito bem feitinha, né? O plug também é o pequeno, né? Esse é um ponto negativo, porque fica incompatível com alguns outros modelos, mas é o plug pequeno padrão, porque existe o padrão também pequeno. Então, inclusive os acabamentos, detalhes, né? Vem junto com uma chavezinha de fenda para poder trocar a bateria. Então, o acabamento desse produto é muito além do que muita coisa que a gente já recebeu por aqui. É um produto muito interessante. O tamanho dele e o visual, o estilo é apaixonante. Assim, o equipamento realmente mais bonito do que muitos multímetros caneta da própria GVDA, inclusive. Mais legal, uma tela gigante. Nesse ponto ele é 10. Tá? Detecta muito bem a tensão sem contato. Então ele tem a opção de alta acessibilidade, baixa sensibilidade, bota a distância, tem cor de tela de fundo que muda, o bip é diferente. Então, nesse ponto, 10.
Agora, pontos negativos. Eu diria que os pontos negativos dele são basicamente na opção multímetro. Porque ele realmente não... Como multímetro, ele fica muito devendo. Ele não tem corrente, ele não tem capacímetro. Ele basicamente o que tem é teste de tensão, continuidade e resistência. E a resistência com deficiência, né? Porque ele não pega pequenos valores. E aí complica um pouco, né? Porque então basicamente o que ele tem é teste de tensão, AC e DC até 500 volts. Também não é nada muito forte. Ou seja, ele também tem alguma dificuldade de ter um bom custo-benefício. Mas por estranho que pareça, e acho que isso já deve ter acontecido com vocês, eu gostei dele. Não vou dizer que eu vou indicar ele, porque realmente pelas funcionalidades eu teria dificuldade para indicar ele como um produto para vocês adquirirem ou comprem. Mas eu gostei do layout, eu gostei do desenho, eu gostei do acabamento dele, sabe? O produto muito bem feito. Então, por isso eu gostei muito. A tela dele é linda, todo esse detalhamento de aproximação, troca de cor, a própria tensão, uma tela grande, bem iluminada. Então, nesse ponto, ele é realmente um produtinho show de bola. Pena que ele é tão limitado em termos de recurso, porque senão seria, sem dúvida, uma grande opção. Então, para quem quiser ter uma canetinha e não comprou ainda, acho que pode ser uma opção. Tá? Mas aí também depende das necessidades de cada um. Mas como caneta, não como multímetro. E por hoje, pessoal, era isso. São os equipamentos aí da nossa parceira GVDA. Para vocês conhecerem, estão apresentados aqui no canal. Era isso e valeu!